Amém. Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, e o versículo 1 em diante. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 a seguir. E os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofrás, trombetas, e sigam em frente da arca do Senhor. E seguindo ordenou o povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levaram as suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. E os guerreiros iam na frente dos sacerdotes e tocaram as trombetas, e o restante dos soldados marcharam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soaram os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a sua voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der ordem. Gritai, então bradareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué, levantando-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas, marchando na frente da arca, tocaram seus instrumentos durante a marcha, e os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguiam a arca do Senhor, enquanto marchavam, e chofar soavam, e continuamente. No 2º dia, igualmente rodearam a cidade. Mais uma vez, retornaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora, e marcharam da mesma maneira, e 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesses dias que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. E na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram os chofares, Josué ordenou o povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Amém? Glória a Deus. Queridos,
Nós vemos aqui nesse texto um grande desafio. Uma muralha imponente. E no versículo 1, nós vemos que a cidade estava muito bem fortificada. Estava muito bem guardada. No versículo 1, está dizendo que os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não podiam entrar e nem invadir a cidade. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair da fortaleza. Nós, observando nas Escrituras, aquela muralha, passeavam carruagens e cavalos por cima desta muralha, de pedra. Era algo que não podia ser transpassado com armas feitas pelas mãos de homens daquela época. Ou seja, diante do povo de Deus, havia uma terra que manava leite e mel, e que o Senhor havia feito uma promessa de entregar esta terra para os israelitas. Mas antes dessa promessa, havia uma barreira, um grande desafio, para que eles pudessem tomar posse da promessa. Eles tinham que conquistar uma cidade. Eles tinham que tomar aquela cidade e receber aquilo que era deles por direito. E na nossa vida é desta forma. Deus nos fez a promessa. Está na Bíblia. Você é mais do que vencedor. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser abençoado. Na palavra de Deus existem milhares de promessas. E só falta você conquistar cada uma destas promessas. E às vezes nós não conquistamos, porque não entendemos as Escrituras. A Bíblia está repleta e recheada de promessas de Deus para o povo de Deus. E eu fico vendo, irmãos, que na nossa vida é desta mesma forma. Existe uma promessa, existe a bênção de Deus para a minha e para a sua vida. Mas para às vezes conquistarmos esta bênção, ela não vem de mão beijada. Ela não vem fácil, como às vezes nós esperamos. Eu, para ter a minha família, eu sofri, paguei um preço alto. Mas hoje eu galgo daquilo que para mim é muito importante. Acredito eu que se a minha família viesse fácil demais, eu hoje não teria a minha família. Porque aquilo que vem fácil, a gente libera fácil. Aprendi isso na prática. Ganhei muito dinheiro fácil. E do dinheiro fácil que ganhei, nunca tive nada. Mas hoje, o dinheiro que ganho é suado, é difícil. E porque ganho esse dinheiro suado e difícil, eu não libero ele assim. Ou seja, nós passamos a valorizar aquilo que conquistamos com dificuldade. Então é por isso que Deus nunca vai nos dar as coisas assim de mão beijada. Ele vai fazer você
se esforçar para conquistar. Então, diante de você está a promessa, diante de você está a bênção, mas existem desafios, existem muralhas, existem barreiras que nós temos que transpassar para conquistar as promessas, para conquistar as bênçãos, para conquistar as vitórias que Deus tem para minha e para a tua vida. Quantos aqui nesta noite querem aprender a ser um conquistador de milagres, de vitória, de promessa? Levante a mão e dá um glória. Aleluia! Então, eles estavam diante de um grande desafio. Quem sabe você aqui nesta noite está passando por grandes desafios. Desafio na vida familiar, desafio na saúde, desafio na vida financeira, desafio na vida emocional. São vários e muitos são os desafios. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fique tranquilo que se você é filho de Deus e está debaixo da bênção de Deus, Ele manda você descansar nesta noite. Por quê, pastor? Olha só, descansa o seu coração, porque diante de todo grande desafio, para um filho de Deus, para um servo de Deus, Deus faz promessa. Eu acho que você não entendeu, porque se tivesse entendido, você tinha dado um glória. Descansa o seu coração, porque diante de um grande desafio, diante de um grande desafio, o Senhor faz uma promessa. Diante de grande luta, diante de grande barreira, diante de grandes adversidades, Deus te faz uma promessa. Olha para você ver aqui no versículo 2 do capítulo 6. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O desafio estava diante deles. A muralha era intransponível. E diante desse grande desafio, o Senhor, para fortalecer a fé de Josué e para trazer ânimo a Josué, o Senhor fez uma promessa para a vida de Josué e para aquele povo. Então, diante dos grandes desafios da vida, diante das grandes adversidades da vida, descansa o seu coração, porque o Senhor vai fazer uma promessa na sua vida, ao qual vai trazer ânimo, ao qual vai trazer paz e ao qual vai trazer muita clareza. Segunda coisa, pastor, além de Deus fazer uma promessa, Deus, Ele vai te dar uma estratégia. Não adianta Deus fazer a promessa que vai entregar os teus inimigos, que vai abençoar a sua vida, que vai fazer você sair dessa situação difícil que você está passando e não lhe ensina como fazer tal coisa. Olha para você ver que coisa mais linda. Então, primeira coisa, Deus manda descansar o nosso coração, porque diante de todo grande desafio, Deus faz promessa. Segunda, fique tranquilo, porque depois da promessa, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te ensinar como é para sair dessa situação. Deus vai te dar direção como é que você tem que fazer
para as coisas melhorar na sua vida. Porque não adianta eu mandar você fazer um bolo sem você fazer o bolo e eu não te dar a receita do bolo. Não é assim? Quando eu quero fazer um bolo que eu não sei fazer, qual é a primeira coisa que a gente tem que pedir, irmãos? A receita do bolo. Porque quando você pega a receita, as coisas ficam mais fácil. Então, irmãos, Deus aqui nesta noite vai dar a receita do bolo para você vencer na vida sentimental, para você vencer qualquer desafio que você tem enfrentado nesses dias que se seguem. Olha só aqui o versículo 3. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim farei durante mais 6 dias. Essa foi a estratégia que Deus deu para o povo. Olha que Deus diz, olha, os combatentes vai cercar a cidade e vai rodear ela por 6 dias. Por que que Deus mandou dar a volta na cidade? Olha a estratégia, irmãos. Olha a estratégia de Deus. Para eles poder ter uma visão mais panorâmica da situação que eles estavam enfrentando. E a estratégia que Deus quer dar para mim, para você aqui nesta noite, e para você que está me escutando aqui pela internet, Ele quer que você tenha mais uma visão ampliada daquilo que você tem enfrentado, das lutas que você tem passado. Deus não quer que você olhe só para frente, não. Ele quer que você olhe para a esquerda, Ele quer que você olhe para a direita, Ele quer que você olhe para o fundo, Ele quer que você olhe para a frente. Olha, ó, a rodear por 6. E Ele não quer que dá uma só volta, não, irmãos. Deus mandou dar quantas voltas? 6 voltas. Para que, pastor, esse tudo? Ele quer que você olhe os mínimos detalhes. Então, além de Deus dar a estratégia, Deus está dando aqui uma receita. Olha, eu vou dar a estratégia. Eu vou dar aqui a estratégia. E a estratégia é essa. Vocês vão rodear a cidade por 6 vezes. Para vocês terem uma visão do que é que vocês estão por enfrentar. Deus quer ampliar mais a tua visão, irmãos, diante dessas adversidades que você tem enfrentado. Deus quer ampliar mais a visão de muita gente aqui para o ano de 2023. 2023, irmão, vai ser ano de desafio. E Deus quer abrir a visão de muita gente aqui para os desafios que nós vamos enfrentar. E eu não estou nem aí, irmãos, para os desafios que vêm. Quer dizer que nós vamos crescer e avançar. Quanto mais desafio, mais crescimento. Quanto mais desafio, mais nós vamos avançar. Mais nós vamos atingir o alvo. Então a segunda coisa, Deus nos dá uma estratégia. E a estratégia é qual? Nós temos que ampliar o nosso campo de visão. Às vezes você está muito míope, irmão. Está enxergando só coisinha pequena. Deus não quer que você enxergue pequeno, não, irmão. Graças a Deus vocês têm um pastor que enxerga grande. Graças a Deus você tem um homem de Deus que enxerga longe. Se vocês souberem de onde foi que eu saí, vocês souberem de onde foi que Deus me tirou, tudo vai da questão da visão. Pensa pequeno não, a Bíblia diz assim, ó, assim como o homem pensa, assim ele, você é aquilo que você pensa. Deus mandou eles rodear, irmão. Rodear para quê? Para observar. Para ver.
Aí você está enfrentando desafio, você tá enfrentando um monte de coisa, não está sabendo o que está acontecendo. Então começa a observar, começa a abrir o olho para ver onde você está errando, para ver onde é que você está falhando, para reparar, porque se você começar a repetir os seus erros, você nunca vai correr diferente, vai sempre colher os mesmos resultados. Então a estratégia é: Deus quer ampliar a visão do povo do Ministério Ágape no ano de 2023. Nós não vai ter visão medíocre não, irmão. A nossa visão vai ser gigante, gigante, gigante. Nós vamos alcançar lugares mais altos, mais altos, mais altos. Quantos acreditam aqui nesta noite? Levante a mão e dá glória a Deus. Terceiro, toda a estratégia que Deus dá, e que se você tiver, envolva com o sagrado. O que é isso? Não adianta coisa nenhuma você ter inteligência, colocar estratégia para o seu casamento, para a sua empresa, para a obra de Deus, se você não colocar o sagrado, se você não colocar as coisas de Deus. Olha o versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, e à frente a arca. No 7º dia marcharão todas as 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Deus deu a estratégia, e a estratégia era para quê? Para a guerra. Mas não é porque eles iam para a guerra e ia matar o povo, ia destruir o povo inimigo, que não tinha que envolver os sacerdotes, que não tinha que envolver as coisas de Deus, que não tinha que envolver o louvor. Eles iam tocar o que, irmão? O chofar matava alguém? Não. Era arma de guerra, era arma? Não. Mas eu aprendi aqui uma coisa nesse texto, e Deus falou comigo: quer vencer as guerras da vida, quer vencer as batalhas da vida, envolva-se com as coisas de Deus. Você não vai vencer nada na sua vida, irmão, se você não estiver envolvido com as coisas de Deus. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, da sua inteligência, se você não se envolver com as coisas de Deus. Olha o que está dizendo o texto. Eles iam para a guerra, eles iam para a batalha, mas o sacerdote, tocador de chofar, os levitas, os que cantavam, os que se entoavam, era também importante para essa batalha. Então aprendo eu, irmãos, aqui nesta noite, que se eu quero ganhar as guerras, se eu quero vencer as batalhas, eu tenho que estar envolvido na obra de Deus. Eu tenho que estar adorando a Deus. Eu posso estar cansado, irmãos, mas eu estou aqui na igreja glorificando e exaltando o nome do Senhor. Às vezes é o diabo, irmãos, que coloca cansaço para você não vir para a igreja, para você ficar na tua casa. Mas quando você vence esse cansaço, e mesmo cansado, você vem para a igreja, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Você já venceu uma batalha no campo espiritual, e Deus já está manifestando um milagre no campo físico para você aqui nessa noite. Então, eu tenho que, diante das adversidades, e nas estratégias, irmãos, do meu trabalho, nas estratégias da minha família, em tudo, eu tenho que envolver Deus. Eu tenho que estar envolvido com as coisas de Deus. Estava falando com um amigo meu, aí disse que está bem em algumas coisas, mas em outras coisas, que é mais importante do que o financeiro, ele está muito mal. Aí eu falei: cara, não adianta ficar ganhando muito dinheiro, mano. Você tem que cuidar do espiritual. Porque quando afeta o espiritual, as outras coisas vai mal. Então, irmãos, o que lá no livro de Mateus nos orienta? Primeiro nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
Então é importante buscar as coisas do alto. É importante vir à igreja todos os domingos, que é o primeiro dia da semana. Não falta domingo não, irmão. Tem gente que não falta campanha na quarta, mas no domingo falta, irmão. É o primeiro dia da semana. É o dia mais importante que um crente não pode faltar, irmão. Oferece o primeiro dia da semana a Deus e o resto tudo vai bem. Então, não adianta estratégia, não adianta ganhar dinheiro, não adianta a empresa estar bombando, se você não se envolve com as coisas de Deus, se você não se envolve com as coisas espirituais, se você não separa um tempo para buscar a Deus. Para um conta amigo meu, empresário, pregador, crente, cara tá bombando e tal, tá indo para a igreja, não estou tendo tempo. Está pregando, não estou tendo tempo, larguei, já tem meses que não vou. Falei, muito bonito para sua cara, né? Começa a ganhar um tiquinho mais, já começa a abandonar, né? Quem é que está abençoando, né? Vai nessa para tu ver onde é que tu vai chegar. Nem toda prosperidade é Deus que dá, irmão. Às vezes o diabo nos permite ganhar muito para a gente se perder. E lá na frente tem um tombo tão terrível que a gente não tem nem força para voltar. Sabia disso? Com Deus é devagarzinho, irmão. Mas aquilo que a gente conquista é permanente. Se envolva com as coisas de Deus. Vou dar aqui 4 lições para você atingir o alvo e conquistar seus objetivos no ano de 2015. 4 lições. Então, depois qualquer coisa, vocês vão no Instagram, irmão. Quem não anotou, vai no Instagram, pega a mensagem e anota. 4 lições para atingir meu alvo e conquistar meus objetivos em 2023. Tirando aqui desse texto. Primeiro, não importa o desafio, eu tenho que marchar e avançar. Está no versículo 7, ó. Em seguida ordenou ao povo: avançai e marchai ao redor da cidade. Irmão, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem enfrentado, não importa o que está vindo por aí, nós temos que marchar, nós temos que avançar. Não para, irmãos, não desiste. Deus mandou dar quantas voltas? 7 voltas. 6 voltas em silêncio, mas a 7ª era para gritar. A nossa campanha aqui é de quantos dias? 7. Então, irmãos, conclui os 7 dias. Faz direitinho, que vocês vão ver o resultado que vocês vão ter no ano de 2023. Então, não importa o que vocês vão passar, não importa o problema que vai ter, não importa o diabo que vai se levantar, marche, avançai. Olha aqui o que está dizendo, versículo 7. Em seguida ordenou o povo: avançai e marchai. A ordem de Deus para mim e para você nessa noite é para avançar. A ordem de Deus para mim e para você nessa noite é para marchar. Amém ou não amém? É isso aí, irmãos. Aí, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Está mandando, ó, avance e marche. E aí, ó, homens armados irão à frente do Senhor. Está falando aqui que homens armados, ou seja, nós temos que nos armar. Segunda coisa, para eu conquistar o meu alvo no ano 2023, eu e você, nós temos que nos armar. Pastor, é para colocar um revólver, uma peixeira no... Não, irmão, não é essa a arma. A nossa luta não é carnal. Apóstolo Paulo fala que a nossa luta ela é espiritual.
E a luta espiritual, ela não é vencida com a luta carnal. Sim ou não? Não é vencida. Olha o que está dizendo o texto. Então, eu tenho que me armar, ó. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Homens armados. Eu vou falar aqui, ó, de 3 armas que eu e você temos que ter para alcançarmos os nossos objetivos. Primeiro, conhecimento das Escrituras. Porque a Bíblia diz que a palavra é uma espada. A palavra de Deus diz que o homem sofre porque falta conhecer. O homem sofre porque falta conhecer. Então eu e você temos que nos armar da palavra de Deus. Segunda arma que o homem tem que se armar, irmãos. Uma vida de oração e consagração. Sem isso, o inimigo vai nos atingir. Nós temos que nos municiar, nos armar de uma vida de oração e de consagração. E a terceira, seja verdadeiro acima de tudo, porque isso te dará credibilidade e te abrirá portas. Eu mais a minha esposa, nós temos um contrato de jamais, independentemente do que seja, nós não mentimos e nem temos o costume de mentir. E a punição lá em casa é muito rigorosa para quem mente. Porque se falar a verdade, a punição é menor. Claro que vai ter uma puniçãozinha. Mas, se mentir, o negócio fica feio. Porque o exemplo tem que ser de casa. Pode ser o que for, irmão. Pode machucar, pode ferir, pode arrebentar. Mas eu e ela não temos o costume de mentir. Então, se uma palavra dela para mim tem um peso que vocês nem imaginam. E uma palavra minha para ela também tem um peso. Qualquer um pode falar o que quiser de mim para ela. Mas se eu der uma palavra e dizer que não, ela vai acreditar em mim. Porque nunca houve falha nessa questão de mentira. Por quê? Porque nós sempre fomos verdadeiros um com o outro. E nesses 16 anos de casamento, nunca mentimos um para o outro. Nunca foi jogado na cara um do outro. Ah, você mentiu para mim, você me enganou. Nunca houve. Então, nós temos credibilidade. Tenha sempre com você a verdade. Errei, mas me desculpa. É mais fácil da pessoa confiar em você que falou a verdade do que ela ouvir pela boca de outro, você ainda continuar desmentindo. Tenha credibilidade. Fale sempre a verdade, por mais dura que ela seja. É uma arma poderosa. E abre portas, irmãos, que você nem imagina. De vez em quando no mundo dos negócios, alguns amigos falam, não, para nós ganhar um dinheiro, tal. Semente. Falei, irmão, eu sou pastor, irmão. E antes de ser pastor, eu tenho caráter, cara. Eu não tenho coragem de mentir. Não, é que se não mentir, o trem não vai. Falei, então não vai. Porque se depender de mim mentir, meu irmão, nós vai levar o prejuízo. É melhor que nem me pergunte, que se me perguntar, já era, velho. É melhor nós ir com a verdade. Não, mas se falar, não fala não. Falei, pô, eu falo. Se não me perguntar, beleza, eu fico calado. Mas se me perguntar, eu falo. Das 2 vezes. Uma não perguntou, não falei. A outra perguntou, falei.
E a pessoa, gostei de tu que foi verdadeiro. Vou fechar. E fechou. Aí. Não tem prejuízo, irmão, para quem fala a verdade. Não tem prejuízo para quem é verdadeiro. Então, seja verdadeiro acima de tudo. Terceiro, em meio às dificuldades, louve ao Senhor e não abra mão da presença dele. Versículo 8. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os sacerdotes que levaram as trombetas perante o Senhor partiram à frente tocando o instrumento, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Eles cantavam, adoravam, e a arca que simbolizava a presença estava no meio deles. Então, irmão, no meio das dificuldades e das adversidades, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. No meio da luta, não saia da presença de Deus. Esse é o problema. É que no meio da dificuldade a pessoa abandona a fé. É que no meio da dificuldade a pessoa, além de adorar a Deus, sabe o que ela faz? Ela murmura. Não. Adore a Deus. E quarto, para a gente finalizar, fale na hora certa. Olha o que Josué disse. Olha o que Deus diz a Josué. Josué, vocês vão dar 6 voltas de boca. Vocês vão dar 6 voltas de boca. Na 7ª volta, quando as trombetas tocar, aí você grita. Tem guerra, irmãos, que eu e você só vai vencer no silêncio. Tem gente aí que não está vencendo as guerras dentro de casa porque está falando demais. Tem gente aí que não vence as guerras do trabalho porque fala demais. Tem gente aí que não está sendo abençoado porque está falando demais. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Sabia que não é todo mundo que quer ver teu bem, não é todo mundo que quer ver teu sucesso, não é todo mundo que quer ver a tua vitória. Se vai comprar um carro, fica calado, não fala para ninguém não. Quando a pessoa vê, ó, tchá, já chegou. Olha Alão, conquistou uma bichona bonita daquela. Ninguém sabe. Quando pensa que não, aí, chegou. Ó. O que ninguém sabe, ninguém estraga, irmão. Tem gente que finge ser amigo da gente enquanto a gente está na luta e na prova. É só você melhorar um tiquinho, é só você avançar um tiquinho, que ele já começa a embirrar contigo. Você quer ver quem é teu amigo de verdade? Começa a falar que tudo está bem, que as coisas estão boas, que você está ganhando dinheiro, que você está melhor, que você está isso, que você está aquilo. Começa a falar que você está avançando e olha para a feição dele. Porque ele pode até falar que está feliz, mas o semblante cai. Se ele não frisar da sobrancelha, o corpo fala, irmão. Se você vê o semblante dessa pessoa cair, é porque ficou triste contigo. Então tem guerra que nós vamos vencer no silêncio. Tem hora para falar, irmãos. E às vezes o momento que Deus quer para você agora é momento de calar. Quando um não quer dois, não. Quando um não quer dois, não. Briga. Casal. Se chegar um brigando e o outro ficar calado, a briga vai por muito tempo? Vai, irmão? O outro ficou calado, a outra vai cansar, vai ficar com vergonha. Mas se o outro começar, aí fica pra cá, pra lá, e quando vai? Aí quem é que vence a guerra? Quem ficou calado. Então se você quer a paz, ó. Josué, 6 voltas de boca. Porque vai ter a hora de você bradar. Vai ter a hora de você dar o grito da vitória. Vai chegar a hora de você dar glória a Deus. De você dar o grito
grito de guerra e essa muralha cair por terra. Vai chegar a hora. Então tem bênção na minha e na sua vida, que é só quando nós fecharmos a nossa boca. E a Bíblia diz, irmãos, que eles arrodearam. Na 7ª as trombetas tocou, e quando as trombetas tocou, eles deram um grande grito, e as muralhas caíram por terra. Eles entraram na cidade, mataram todo mundo, conquistou a cidade, e a bênção de Deus e a promessa de Deus chegou na vida deles. Eles atingiram a meta, eles atingiram o objetivo, porque eles fizeram tudo isso para a glória e honra de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.